Tito capítulo 3, o verso 4 diz assim: Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém. Se nós fôssemos tentar encaixar Jesus hoje, ou o Natal nos dias de hoje, a probabilidade de Jesus não ter nascido num hospital particular seria muito grande. A probabilidade de Jesus não ter nascido em uma pessoa de classe média alta, também seria muito grande. A probabilidade de talvez Jesus ter nascido debaixo de uma marquise, numa praça ou numa rua, acredito que teria sido muito grande. O fato é que Jesus, ele veio de pais, nasce no meio de pais pobres. E José e Maria eram pessoas pobres. E ele vem, nesse nascedouro, o rei, ele vem, não nasce em uma pousada, num quarto, num hotel, e eu compartilhava essa semana ali na praça. Na verdade, no dia de celebração do aniversário dele, do nascimento dele, na verdade, quando todo Belém as pessoas de Belém estavam reunidas inconscientemente, sem saber que eram que estavam ali por causa do nascimento de Jesus, mas ali estavam para que se cumprisse a profecia, por isso houve o recenseamento. E não deram espaço para Jesus, não tinha lugar para Jesus entrar naquela cidade, porque ela estava lotada devido ao recenseamento. Ele vai, José e Maria, e ficam numa estrebaria. E ali no meio dos animais, Jesus nasce, no meio de um ambiente muito simples. Todas essas coisas eu acredito que haviam já na agenda de Deus. Eu acho que essas coisas, cada detalhe disso estava obviamente na agenda de Deus, e ele tem um significado importante para cada um de nós. Com isso eu não estou fazendo apologia aqui ao voto de pobreza, não vou aqui hoje fazer apologia à ideia, talvez em alguns ambientes, até mesmo evangélicos, né? Quando se começa a tratar desse ambiente, acaba indo para um lado mais dentro de um conceito da teologia da libertação, ou mesmo a ideia não vou dizer um comunismo, um socialismo, mas um partilhar maior. O meu objetivo não é esse nessa noite, não sou muito adepto, na verdade, a essa ideia, mas por outro lado, eu compreendo de que Jesus ele veio na contramão de um sistema. Jesus, quando ele veio nascer, e esse era o propósito de Deus, ele veio como espelho para cada um de nós. O nascimento de Jesus, de novo eu digo, ele expressa, ao meu ver, todo o conceito e a essência da fé cristã. Quando nós vamos analisar o objetivo, a forma como as coisas aconteceram no nascimento de Jesus, nós conseguimos ali extrair a lição para a nossa vida como fé cristã. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu gosto demais daquela frase, eu citei ela ano passado no Natal, eu vou citá-la de novo, de um teólogo da libertação, que é o Leonardo Boff. Ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. E essa compreensão de um Deus que deixa da sua glória, que abandona a sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, para estar conosco, ali inicia já todo um processo de ensino para mim e para você. De Deus menino, esse Deus que habitava na glória,
que abre mão da sua glória para estar conosco, ali inicia já a gênese da nossa fé. Ali inicia a essência de o porquê nós estamos sentados nessas cadeiras, ou assistindo pela internet, ou mesmo visitando uma igreja evangélica num período de Natal. Porque a humanidade ela seguia em um rumo, e Deus então, Deus, o próprio Deus, se faz homem. Ele se limita ao corpo humano, da qual Ele mesmo havia criado, Ele se limita a esse corpo. E Ele é 100% divino e 100% humano. 100% divino, para que pudesse o seu sangue derramado naquela cruz perdoar o meu e o seu pecado. Mas 100% humano para passar as mesmas coisas que eu e você passamos. E essa era uma grande discussão do 100% divino e 100% humano, principalmente no primeiro milênio, até o 7º século, quando começava a buscar todos esses dogmas cristológicos, estabelecer o que Cristo realmente era, quem foi aquele camarada cabeludo que caminhou pela terra, quem era esse indivíduo que esteve por aqui, era realmente Deus, não era, quem era, como funciona esse negócio todo. E a conclusão foi essa, que ele foi 100% divino e 100% humano. Ele era 100% divino, gerado pelo Espírito Santo, com um propósito, para que o seu sangue derramado perdoasse o nosso pecado. E ele foi 100% humano, era o Deus menino, ou Jesus homem, ou Jesus rei, como diz Mateus e como diz Lucas. Essa concepção era para se identificar comigo e com você, para nos dar um norte, para nos dar um rumo, para trazer a humanidade de volta a um eixo que ela havia se perdido. E que eixo era esse? Que rumo era esse que Jesus estava nos trazendo de volta? Onde nós nos perdemos como humanidade, que Jesus precisou vir e nos trazer de volta? A parte de termos nos perdido no pecado, a parte de estarmos distantes de Deus por causa do nosso pecado. Nós também estávamos distantes de Deus enquanto rumo, enquanto caminhávamos, enquanto destino, enquanto forma de pensamento. E aqui nesse texto de Tito, Paulo, ele escreve, ele consegue condensar em poucos versos a essência da fé cristã. E ele diz que antes, nós estávamos, o texto 3, ele diz, que eu não li, o verso 3, que eu não li, ele diz que nós estávamos perdidos, servindo a paixões, a prazeres, vivendo a malícias, a inveja, odiando uns aos outros. E o verso 4, que é onde eu iniciei, ele diz mas. E Paulo faz a mesma coisa lá em Efésios, quando ele diz: andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as concupiscências da carne, os desejos dos olhos, mas Deus ele envia, existe uma intervenção celestial no rumo da humanidade. A humanidade, a terra, estava girando no seu ritmo, na sua forma, e Deus do céu, Ele intervém nesse ritmo, Ele muda essa história. Tem um mas. E Ele entra com Cristo, e aí Ele fala a benignidade de Deus, o nosso Salvador. Que Ele, pelo seu amor para com os homens, não por obras de justiça, mas segundo a misericórdia, Ele nos salva, nos regenera e nos renova pelo Espírito Santo. De uma obra única e exclusivamente unilateral, do céu para a terra, de Deus para as nossas vidas, sem que eu e você fizéssemos qualquer coisa. Ela foi totalmente unilateral, de Deus para nós, sem que fizéssemos nada, pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo salvação, a bondade de Deus, Deus bom, Ele vem ao nosso encontro. E mais Ele diz, e Ele derrama sobre nós, por meio de Jesus Cristo, a fim de que pela graça fôssemos justificados, no verso 7, para nos tornarmos algo, filhos de Deus, para que fôssemos herdeiros de Deus. Essa intervenção unilateral dos céus nas nossas vidas não foi qualquer coisa. Caminha comigo. A humanidade, o rumo da humanidade caminhava em uma direção. Deus ele intervém por conta própria, Ele vem à terra, Ele habita em nós, no nosso meio, e muda o curso com um propósito. Nós que antes andávamos de costas para Deus, pudéssemos ser redimidos, resgatados e pudéssemos ter um encontro com Deus, mas mais do que isso. Ele não só nos fez salvos, Ele não só nos
redimiu, Ele não só nos regenerou, como diz a palavra, Ele nos fez herdeiros, Ele nos fez filhos. Ele nos coloca numa posição distinta. Não é apenas para dizer, beleza, eu estou em paz com Deus, eu acertei as minhas contas com Deus, está tudo bem. Ele diz, eu quero mais contigo. Eu quero ter um relacionamento diferente contigo. O Natal expressa isso. É o Deus Emanuel, da canção que cantamos. O Deus que vem estar conosco. O Deus que Ele habita em nosso meio e deseja e anseia estar conosco. Mas Ele não para por aí. Ele continua dizendo, esse herdeiro, essa herança que você recebe, ela tem um objetivo, ela desemboca, ela deságua em um lugar. E ele segue no verso 9, fiel é a palavra e quero que proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. A fé cristã, a partir do conceito do Natal, ele vem um dom gratuito às nossas vidas. E repito de novo, um Deus, de forma unilateral, vem ao nosso encontro, nos transforma, não só nos redime, mas nos faz seus filhos. Ele nos ama, Ele nos transforma, nos faz filhos, e Ele diz, agora vão e compartilhem isso. Agora vão e deságuem isso em outras pessoas. Agora vão e pratiquem boas obras, porque isso é bom para você e é bom para a humanidade. Você é meu representante, você é aquele que vai carregar as minhas marcas e que vai derramar isso que você recebeu sobre o outro. Deus, e aí é que eu amo, Ele vai no improvável. O provável seria botar Jesus numa família rica que tivesse condições de o fazê-lo com mobilidade para ir e levar a vários lugares. O provável seria colocá-lo diante de uma família influente que tivesse acesso a diferentes reis e diferentes autoridades. O provável seria que a concepção do nascimento de Jesus fosse diferente, pois Deus foi no improvável. Pega uma família pobre, pessoa simples, pega uma menina em vias de casamento, a engravida pelo Espírito Santo. Esse menino, criado à margem da alta sociedade, esse menino que vem lá de baixo, sem ter status social, mas com uma mensagem muito forte, que quando abria a sua boca as pessoas diziam, ele não fala como falam esses caras que têm status, ele fala como quem tem autoridade. Esse cara improvável, ele revoluciona o mundo. Esse cara improvável que vive numa região e que os estudiosos dizem que ele não transitou mais do que 120 quilômetros de raio. Um cara que caminhou por essas terras, esse improvável, ele impactou a humanidade. 2000 anos depois, nós estamos sentados aqui falando dele. Não só nós que somos cristãos e somos suspeitos de falar dele, mas hoje o mundo estuda as palavras de Jesus, o pensamento de Jesus, a administração estuda psicologia, estuda sociologia, e as ciências estudam esse camarada que esteve aqui, sem o caráter divino, simplesmente entendendo o homem Jesus. Essa improbabilidade Ele coloca sobre cada um de nós hoje. Ele coloca essa missão sobre cada um de nós. Quando nós fomos redimidos e Ele diz, agora eu quero que você faça essas boas obras, agora eu quero que você impacte a sociedade. Essa improbabilidade, e quando pensamos quem somos, o que podemos fazer, nessa improbabilidade é assim que é a fé cristã. De novo citando Paulo, é aquele que ele olha e diz, cara, mas aqueles que são as coisas loucas desse mundo, Deus escolheu esses para confundir os que são. Mas o que eu tenho me preocupado hoje é que os improváveis têm compreendido um pouco errado daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o que eu quero dizer com isso? A fé cristã é um dom gratuito de um Deus que vem ao nosso encontro e nos ama. E hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, narcisista e egoísta,
numa sociedade que ela é de um consumo, uma sociedade que ela vive para aquilo que é bom para si, do que é importante para mim e talvez o máximo para aqueles que me cercam ao meu redor, é para isso que eu vivo. A fé cristã, ela veio na contramão disso tudo. Quando eu falo de Natal, eu estou falando de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu. Quando eu falo de fé, eu estou falando de doar. Quando eu falo de Natal, eu estou falando de um Deus que ele veio e deu o seu Filho. A essência da fé cristã é dar. Primeiro, ele deu para nós, que é o texto de Tito. Ele veio e nos deu salvação e nos deu identidade, nos chamou de filhos. Nós recebemos salvação, regeneração e identidade, somos filhos. Mas depois também foi nos dada uma missão de praticarmos as boas obras, de fazermos o que ele fez, de seguirmos os seus exemplos, de caminharmos nas suas pegadas. Hoje, nós temos visto, e aí é nisso que eu quero meditar com você hoje, como família CTF, enfim, com a galera que nos acompanha na internet. Nós vivemos num mundo egocêntrico, nós vivemos numa sociedade de consumo, nós vivemos hoje num ambiente onde é comum o consumo, seja de qualquer coisa, ou de um produto ou da fé. E nós então abordamos o Evangelho e não tem como nós entrarmos por aquela porta e mudar uma chavezinha na nossa cabeça dizendo, bom, agora eu estou na igreja, agora eu sou... Não, as pessoas elas entram e vivem a fé cristã delas a partir de uma mentalidade de consumo. E o que me preocupa é quando nós vemos, por exemplo, exemplos de Jesus, como lavar os pés, servir aos seus discípulos, e frases como quem diz, aquele que quiser ser servido, que sirva. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Esses ensinamentos de Jesus, que ao invés de serem modelo para nós, na verdade são suportes, são muletas para que as pessoas então passem a viver na dependência dele, como se ele fosse obrigado a fazer tudo para nós. Como se ele fosse obrigado a resolver todos os nossos problemas, e Deus, ele passa daquele Deus supremo que nos resgatou e nos redimiu, e de fato é verdade, e nos deu o dom gratuito da salvação. E nos fez filhos, e mais do que isso, nos fazendo filhos, nos fez herdeiros. Nós temos herança nos céus. Tudo isso é verdade. Mas, de novo, nesse mundo narcisista e egocêntrico, a leitura da fé, ela dá ponto aqui. E ela não vai para o verso seguinte, quando Paulo olha e diz, sigam agora em boas obras, sigam agora e multipliquem essa fé a qual vocês têm vivido, comecem a olhar ao redor e tentem derramar sobre o outro, tente derramar sobre alguém, tente fazer alguma coisa que vá além de você mesmo. Ali nós paramos, a igreja para, a fé cristã para, e hoje nós vivemos numa relação com um Deus que Ele é um Deus de amor apenas, e que Ele me ama do meu jeito, do jeito que eu sou, do jeito que eu fui criado, e isso é suficiente para mim manter as minhas birras, para mim manter as minhas comodidades, para mim manter os meus probleminhas, para mim fazer qualquer tipo de birra e achar que Deus tem que me entender, afinal Ele é meu Pai e Ele me ama. Quem é pai sabe disso. Que existe uma coisa que nos indigna é quando os nossos filhos fazem birra. E nós surtamos quando eles fazem birra. Eu lembro de que quando eu via as crianças fazendo birra dos outros, eu dizia, o meu nunca vai fazer. Quando eu ia no mercado e que se atirava no chão porque queria comprar as coisas, eu pensava, o meu nunca vai fazer. Mas também foi uma vez só que fez. Por mais que eu ame-os, por mais que eu vou dar minha vida por eles, amar não significa concordar com tudo. Amar não significa dizer sim sempre. E de novo, quem é pai sabe disso. Às vezes dizer não, ou melhor,
muitas vezes, quando dizemos não, justamente dizemos não porque os amamos. E o que me preocupa hoje eu estou sendo incisivo, nesse evangelho narcisista, egocêntrico, é que as pessoas têm se relacionado com Deus como se Deus fosse aquele camarada que Ele está ali a meu serviço. Afinal, Jesus disse que veio para servir. Então eu uso desse serviço que Ele tem para me dar, que eu abuso dessa capacidade de um Deus servo, de um Deus que abriu mão da sua glória para ser menino, para ser homem e estar aqui em favor da gente. Eu abuso disso, eu extrapolo isso. Ainda que tudo isso é verdade, ainda que sim, Ele nos redimiu e nos deu um dom gratuito, ainda que Ele veio sobre nós e nos deu herança, nos deu identidade, somos filhos, além de tudo isso, mas Ele também diz agora, filho, levanta daí e vai expressar essa fé. Levanta essa cadeira e vai fazer alguma coisa. Quando nós falamos do espírito do Natal, nós falamos justamente disso. A essência, por isso que eu iniciei essa ministração dizendo que eu acredito que o Natal ele expressa a essência da fé cristã. Porque mesmo pessoas que nem cristãs são, no Natal elas se mobilizam em favor do outro. Elas se mobilizam em ajudar o outro. O que eu posso fazer por aquele camarada? E aí junta grupo de gente para fazer vaquinha para não sei quem, né? Junta não sei aonde para contribuir não sei com quem. Nós estávamos com uma família aqui da igreja, hoje é domingo, sexta de noite. Nós estávamos na rua conversando e passa o pessoal, os lixeiros, e recolhendo lixo, daqui a pouco ele para e um diz, olha, é o seguinte, nós estamos organizando um evento para dar para as crianças, não sei o que. Eu digo, beleza, mano, está aqui, vamos ajudar. Um grupo de pessoas de diferentes níveis e classes sociais e ambientes, no Natal eles se envolvem para ajudar o outro, para fazer alguma coisa para o outro. Isso é cristianismo, isso é fé cristã, isso é a essência do cristianismo, é Natal. Então por isso que eu gosto demais do Natal, porque no Natal nós conseguimos viver essa coisa. No Natal nós paramos para sentar ao redor da mesa. É no Natal que nós paramos como família e olhamos para o outro e amamos o outro. É no Natal que nós conseguimos compartilhar sentimentos. Também, obviamente, é no Natal que quando esses sentimentos faltam, quando pessoas que os não têm, sofrem. É nesse momento que pessoas entram nessa época do ano, que é aí que alguns dizem que acaba se cometendo mais suicídios, é nesse período do ano, porque tu entra em crise quando o teu espírito, tua alma clamam por coisas desse tipo e você não consegue suprir. Você não tem onde suprir. Mas o Natal, ele é justamente isso, a expressão da essência da fé cristã. Uma fé que ela faz com que você pare de olhar para dentro do seu ventre e comece a olhar para o lado. E comece a dizer como eu posso me envolver com o outro, como eu posso me derramar sobre o outro, como eu posso de fato ser exemplo desse camarada que me chamou, desse cara que me redimiu. Como eu posso ser embaixador dos céus, que quando alguém olhar para mim e vai dizer assim, cara, esse camarada aí é cristão. Esse camarada aí carrega algumas coisas. O que me preocupa nesses dias é que hoje nós estamos perdendo referência. Nós estamos perdendo direcionamentos. Nós estamos vivendo a partir do que Ele pode fazer por mim e não daquilo que nós podemos fazer por Ele. E isso me preocupa. E nessa mensagem de Natal, nesse dia de Natal, eu gostaria de, junto com você, de nós meditarmos justamente nisso. Nesse Deus menino, onde somente Deus ansiou e desejou ser menino, desejou esvaziar de si mesmo,
que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes ele se esvazia de si mesmo, para nos tornar semelhante a nós, ao nosso irmão. Esse camarada que abre mão de si mesmo, abre mão do seu status, abre mão da sua posição, ele abre mão de si para se identificar com o outro. Esse cara nos chama a fazer o mesmo. Esse cara nos chama, e de novo eu digo, não estou fazendo apologia à pobreza, não estou fazendo apologia à divisão de bens, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando hoje é simplesmente de nós conseguirmos, assim como Cristo, assim como Jesus, da qual nós somos beneficiados diretamente, de forma unilateral. Deus veio ao nosso encontro e colocou no nosso colo isso. E nós hoje somos abençoados e hoje estamos aqui por causa disso. A mensagem do Natal, ela não para ali. Ela continua e é colocado no nosso colo, então, a possibilidade de fazermos o mesmo. A possibilidade de sairmos da nossa zona de conforto. A possibilidade de nós deixarmos a nossa poltrona, o nosso sofá confortável e podermos ir ao encontro de alguém. Não só no dia 25 de dezembro, não só no dia 24, no dia 23 ou no mês de dezembro que segue, mas no Natal expressa a fé cristã, onde possamos viver isso, onde nós possamos fazer a diferença. Eu costumo dizer isso, eu acredito que eu nasci para mudar o mundo. Não para mudar o mundo inteiro, mas para mudar o mundo onde eu estou inserido, para as pessoas onde me cercam. Eu entendo que eu tenho uma missão de poder contribuir na vida de pessoas que eu, porventura, possa estar em contato. E assim eu acredito que cada um de nós temos essa missão, de mudar a história, de mudar o nosso mundo, de mudar as perspectivas das pessoas que nos cercam. Cristo, Ele vem e habita em nós, Ele muda a nossa história. E quando Ele muda a nossa história, Ele coloca em nossas mãos ferramentas e condições para que com Ele possamos mudar a história de outros. Amém? Vamos colocar de pé?